sou católica, basicamente, desde quando eu nasci. Só que eu me converti realmente ao cristianismo, não necessariamente ao catolicismo, quando eu tinha 22 anos, mais ou menos. E isso faz, basicamente, mais de 5 anos. E eu falo que eu me converti ao cristianismo, não ao catolicismo, porque quando eu me converti, eu falava que não tinha religião. Porque eu não acreditava realmente no que os católicos acreditavam. E nesse vídeo eu vim falar sobre eu não acreditava em santos, em terço, em Nossa Senhora, nem nada tipo, até que Deus foi lá e me provou completamente contrário, me provou com experiências próprias que sim, existem santos, existe Nossa Senhora. Terços realmente são reais no sentido de realmente ajudar a gente, não no sentido de serem pecados, no caso. Diante dos nossos pecados, ele me mostrou isso na prática. Então, é nesse vídeo que eu vou falar sobre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é mais bem-vindo a mais vídeo desse nosso canal, porque como sempre falo, esse canal não é só meu, é nosso. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre eu não acreditava em santo e Nossa Senhora em terço, nada disso, até que Deus me provou ao contrário, com experiências próprias, e eu vou contar isso para vocês. Primeiro vamos começar com terços, né, rosado, enfim. Eu não acreditava. Como eu falei nesse começo desse vídeo, eu me converti ao cristianismo, mas eu ainda não entendia muito bem o catolicismo, então eu acabava falando que eu não tinha religião nenhuma, porque eu também não me via muito em catolicismo, nem muito nos protestantes, no caso. Eu me via no meio termo, sabe? Então, eu acabava sem religião nenhuma. E uma das coisas que eu não acreditava que os católicos acreditavam era no terço, no rosário. Só que eu vou contar uma coisa aqui que talvez muita gente não sabe, mas eu tinha alguns problemas de saúde, onde eu ficava o tempo todo de cama, né? O tempo todo de cama. Mesmo quando eu me converti, eu ainda ficava de cama, porque é tudo tempo de Deus, não no nosso, né? Claro. Só que no final de novembro de 2024, eu comecei a rezar o terço. Porque eu conheço pessoas católicas na minha família que realmente são católicos, que não são católicos de EPGE, que falam muito do terço. Eu pensei assim, ok, não acredito, mas eu vou tentar a sorte. E isso foi no final de novembro. Em dezembro, eu comecei a parar de ficar de cama. Realmente, eu comecei a parar de ficar de cama. Eu ficava mais tempo andando pela casa, sabe? Vendo gente, tendo meu momento a sós com o Senhor, do que realmente de cama, né? Tinha algumas vezes que eu ficava ainda naquela época, mas que eu já não fico mais, sabe? Tinha algumas vezes que eu ficava de cama assim naquela época, e hoje, tipo, eu já nem fico mais, sabe? Eu não gosto de ficar de cama, acho que eu peguei realmente o abuso, sabe? Só gosto de ficar na cama quando eu vou dormir. E quando eu sou muito cansada, alguma coisa assim, eu quero descansar, sabe? Mas, tirando isso, eu realmente não fico de cama. Então, essa foi uma das minhas experiências com o terço, mas eu tive muitas outras experiências, né? E com uma das minhas experiências, eu comecei a acreditar no terço rosário. Outra coisa, Nossa Senhora. Eu não acreditava na Nossa Senhora. Sabe quando, tipo, tu acredita no sentido de estar na Bíblia, mas você não acredita realmente no sentido de ela ser santa? Pois não, é exatamente isso. Só que o terço mariano, como o próprio nome já fala, é feito para Nossa Senhora, né? Muita gente fala, e eu vivi isso na prática, e vivo até hoje na prática, que tudo que a gente pede no terço, no rosário, a gente recebe. E eu vivi isso muito na prática. Só que, como eu comecei a rezar o terço, eu ainda não estava entendendo muito bem sobre a Nossa Senhora, até que eu comecei a ter experiências com a Nossa Senhora. A minha primeira experiência, realmente, que eu me lembro, porque eu tive várias experiências, foi que basicamente eu tive uma visão da Nossa Senhora. Era 3 horas da tarde, e para quem não sabe, para os católicos, 3 horas da tarde, 3 horas da manhã é o horário da misericórdia, né? Onde você ali reza ainda mais, né? Com muito fervor e tudo mais. Então, basicamente, era 3 horas da tarde, eu ainda não tinha lido a Bíblia, eu não tinha feito nada para Deus. Eu ainda não tinha rezado o terço, nem nada do tipo, que na época eu ainda rezava o terço, eu ainda não tinha começado a rezar o rosário. Eu comecei a rezar o rosário no começo do ano passado, sabe? Em 2025. E um adendo, não foi em 2024 que eu comecei a rezar o terço, na verdade, foi em 2023, tá bom? Em novembro de 2023, lembrei agora, tá bom? Mas continuando o que eu tava falando, basicamente era 3 horas da tarde, como eu já falei pra vocês, né? E eu tive uma visão de uma mulher com os olhos bem arregalados, né?
E eu não sabia quem ela era. E nessa hora eu tava na casa da minha tia, ela bem católica e tudo mais. Então, basicamente, ela me disse que era Nossa Senhora, mas eu estava meio cética quanto a isso. Mas depois disso eu comecei a ter várias experiências com a Nossa Senhora. Eu já sonhei com a Nossa Senhora, sendo a médica ali, onde que me consultava. Eu já tive uma visão aberta da Nossa Senhora Aparecida, quando eu realmente precisava ser aprovada em algo. E antes de eu receber a resposta, eu tive essa visão aberta da Nossa Senhora Aparecida. E na hora eu soube que eu tinha sido aprovada. Então, basicamente, eu tive várias experiências com a Nossa Senhora, que com certeza teve ter esquecido de alguma coisa, porque realmente foram muitas experiências. Só que aí tem porém, eu acreditava na Nossa Senhora, mas eu não acreditava nos santos. Às vezes até vocês perguntando, Márcia, Nossa Senhora é uma santa, como tu não acredita em santos? Então, eu acho que é porque raramente o Santos aparece pra gente, sabe? Raramente o Santos aparece assim. Eu acho que basicamente é porque a Nossa Senhora, querendo ou não, ali foi a primeira santa, né, da Igreja Católica. É a mãe de Jesus, né? Então, basicamente, eu acho que é muito mais fácil realmente acreditar nela do que realmente no santos, porque Nossa Senhora sempre está conversando com a gente, sabe? Querendo ou não, acho que pode ter várias experiências com a Nossa Senhora, mas com os santos eu comecei a ter esse ano. E não foi eles aparecendo assim pra mim, não. Foi de outras formas que eu vou contar nesse vídeo, ok? Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que é bem íntimo, que eu acho que vocês não vão conseguir me entender. Eu tenho autismo, então pra mim acreditar em algumas coisas é muito difícil. Eu só consigo realmente acreditar, entender quando eu vivo isso na prática, sabe? Quando eu realmente vivo isso na prática. Quando eu realmente tenho experiência com isso. Eu consigo entender dessa forma, eu consigo acreditar dessa forma. Quando isso não acontece, quando eu escuto apenas outras pessoas falarem, mas que eu não tive uma experiência, é muito mais difícil acreditar, muito mais difícil eu entender do que outra coisa. Eu acho que pessoas aí que têm algum grau de autismo a gente vai entender, ok? Como começou a história de eu acreditar em santos? Basicamente, ano passado, em dezembro do ano passado, no caso, 2025, eu vi um Reels no Instagram onde tinha uma pessoa simplesmente falava sobre um sorteio, que era basicamente sobre o santo que ia te acompanhar todo o ano de 2026. Eu pensei, vou fazer, né? Orei, né, pelo meu Espírito Santo e fiz. Deu Sandra descendo em Jesus. Eu pensei, por que ela? Sabe por quê? Eu tinha um pé atrás com Sandra descendo em Jesus, confesso. Por quê? Porque basicamente todo mundo é amiga do céu dela. Todo mundo. Tipo, se você for no Instagram, não vou ser todo mundo, mas quase todo mundo vai ser amiga do céu da Sandra descendo em Jesus. É inevitável, sabe? Inevitável. Mas, de alguma forma, eu simplesmente fui lá e abracei esse sorteio, né? Abracei essa santa. E eu comecei um ano de 2026. Sempre quando eu posso. Na verdade, todos os dias, eu acho. Eu peço a intercessão dela para alguma coisa. Mas sempre quando eu peço a intercessão dela, acontece. Sério, acontece. Realmente. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas por que não pede pra Deus? Essas coisas primeiro pede pra Deus. E não acontece. Não tô dizendo que Deus não faz, não é isso. Mas é no tempo dele, né? Enfim. E aí eu peço a intercessão da Santa Teresinha de Jesus. Vai lá e acontece. Por quê? Porque tem uma santa intercedendo por mim no céu, sabe? Ela está intercedendo por mim, então automaticamente vai acontecer, sabe? Não é tudo, não é todas as coisas que acontecem, né? Querendo ou não, santos acabam sendo um pouco limitados, né? Porque não são Deus, no caso. Mas eles intercedem sim. Quanto mais pessoas estiverem intercedendo por você, seja aqui na terra, seja no céu, vai acontecer, sabe? Vai acontecer. Eu comecei a fazer isso e realmente eu comecei a acreditar porque eu vivi na prática o que realmente é as intercessões dos santos. E hoje eu vejo que Sandra de Jesus não caiu para mim por acaso. Por que eu falo isso? Calma que eu vou explicar para vocês. Ano passado teve a novena das rosas. Eu acho que foi em novembro, não tenho certeza. Simplesmente eu não ia fazer a novena das rosas. Deus me mostrou uma visão um dia antes de eu fazer a novena de algumas rosas. Eu pensei, é pra fazer novena. Fui lá e comecei a fazer a novena. Ok? Fui lá e comecei a fazer a novena. Não recebi a rosa. Ah, então não vai acontecer o que você pede. Não, não é isso. Eu já me prometeu que vai acontecer. Mas eu não tive a rosa, realmente. E tá tudo certo, sabe? Nem sempre quem ganha a rosa não vai acontecer alguma coisa.
E nem sempre quem ganha rosa vai acontecer alguma coisa, sabe? Faz talvez esse sorteio e caia Santa Teresa de Jesus. Então, assim, pra mim é como se Deus tivesse me dado um buquê, sabe? Não apenas uma rosa, mas um buquê inteiro, que é a Santa Teresa de Jesus. É como se ele tivesse me respondido naquela hora, sabe? Então, assim, por que Deus me mostrou essas coisas, mesmo não acreditando? Porque meu coração sempre esteve aberto para Deus. Eu nunca sequer limitei Deus na minha cabeça. Então, se ele quisesse me mostrar, ele me mostrava. Se ele não quisesse me mostrar e falar assim, não acredita, não existe, eu não ia acreditar. Eu simplesmente acreditaria que não existisse, sabe? Santos, Nossa Senhora, enfim, não importa. Eu não iria acreditar se ele me dissesse. Mas ele me mostrou, porque meu coração sempre esteve aberto para ele. Eu nunca estive limitada a uma religião. Como eu falei no começo desse vídeo, eu me converti ao cristianismo, não ao catolicismo, não ao protestante, nem nada tipo, sabe? Então, basicamente, Deus teve livre acesso no meu coração, entenderam? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar feliz com novidades. Ajude o canal a crescer mais quando com vocês, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Com Deus, vejo vocês no próximo. Tchau!